Olá a todos, o meu nome é Nazaré Abreu e venho mais uma vez a convite da Sinastro, da Janaína Lucena e da Vanessa Guazelli fazer uma palestra para vocês, desta vez sobre Quiron. Ora, Quiron é um planeta que me fascina há muitos anos. Ele foi descoberto, ele é um pequeno planeta, né? Foi considerado até eventualmente um cometa ou um asteroide, e ele é avistado inesperadamente. Ninguém estava à espera de encontrar Quiron, apesar de que ele já tinha sido fotografado em 1890, mas não tinha sido notado na fotografia. Seja como for, Charles Cowell, em 1977, anuncia Quiron ao mundo. É um mapa que tem ascendente a 26 graus de Sagitário, que é muito interessante, uma vez que Quiron, que esse ascendente, esse grau de Sagitário, é o centro da galáxia. Tá? Então, bom, é claro que a gente não vai conseguir explorar Quiron na sua enorme e imensa informação e com tudo o que eles nos traz. Eu acho que eu vou me focar apenas em deixar ideias sementes e digamos, pistas para que vocês possam procurar e para que vocês possam encontrar a vossa própria, ir ao encontro da vossa própria experiência de Quiron, porque Quiron realmente é uma experiência pessoal. É um planeta que está a sua órbita está entre Saturno e Urano, mas o seu perélio chega a ultrapassar a órbita de Saturno em direção a Júpiter e também a órbita de Urano em direção a Netuno. Portanto, mas concentramos-nos aqui primeiro nesta ponte ou ligação que ele cria entre o paradigma Saturno e o paradigma Urano, não é? O Saturno, com todo o respeito por todas as tradições e pela experiência acumulada, pelo passado, pelas leis, pelo ego, pelas normas, pelas instituições sociais que Saturno representa, mas já abrindo para a nova visão e para para novas dimensões inimagináveis até Saturno. Tá? Quiron, ele representa a integração desse consciente com o inconsciente, desse passado com esse futuro, desse visível com esse invisível, né? Porque o Quiron, ele é a passagem, ele é a ponte que surgiu entre o corpo e o espírito, né? Para religar, para trazer ao corpo a experiência, para trazer a transformação ao corpo através do espírito. Ou seja, se antes era preciso saltar no abismo, um abismo que havia entre Saturno e Urano, ou seja, quantas vezes o processo da iniciação foi representado como um salto no abismo, um salto no desconhecido, não é? Mas digamos que agora, com o surgimento de Quiron, nós temos a ponte, ou seja, temos a permissão, temos a chave que abre essa porta, temos a ponte que liga um lugar ao outro e, portanto, podemos percorrer mundos e dimensões nunca antes imaginadas. Ou seja, podemos ascender, digamos, da terceira para a quarta dimensão. Porque, aliás, o Quiron, ele transforma o pensamento racional de Saturno, o pensamento lógico que nos leva do ponto A ao ponto B, num pensamento que está cheio de imagens, cheio de ação, né? A imaginação que nos pode levar a qualquer lugar. Para representar esta transformação, esta saída do círculo para a espiral, tá? Nós temos de caras a órbita elíptica de Quiron. Tá? Todos os planetas têm uma órbita circular, mas quando a gente chega a Quiron, ele tem uma órbita elíptica. Tá? Ou seja, ele não se mantém no círculo, ele sai para a espiral
Então, esta subida do círculo para a espiral também é representação destas qualidades que ele representa, tá? E então, onde antes Saturno tinha que controlar e tinha que ter tudo sob controle, neste momento, Quiron ajuda-nos a fluir, ajuda-nos a conectar, ajuda-nos a sintonizar com aquilo que nos pode imediatamente transformar. Antes de falar sobre o mito, tá? Eu pessoalmente encontro Quiron no vazio, né? Que contrapõe com a forma, no silêncio ou a pausa, que contrapõe com a música ou com o som, o intervalo, por exemplo, entre duas notas, né? Tudo aquilo que liga, né? A sinapse, que é o que liga dois neurónios, todas as nossas articulações, e também tecidos conectivos, glândulas, principalmente as glândulas secretas, timo, hipófise e pineal, e também, antes de voltar ao mito, né, porque o importante é eu falar sobre o mito de Quiron, e lembrando que o Quiron é um centauro, portanto metade cavalo, metade homem. Por que será que a gente, né, nas sociedades antigas e em muitas sociedades ritualistas ainda usamos os animais como representações de qualidades do divino? A águia é a visão, o leão é a coragem, e assim por aí adiante, né? Então, né? Porque no xamanismo os totens, né? Porque já pensaram nisso, tá? Né? Porque é que é utilizado o animal para representar o divino, tá? Pronto, mas agora indo realmente ao mito. O Quiron, ele nasceu de uma união entre o Cronos e a Fílira. A Fílira era uma ninfa e apaixonaram-se e a sua cópula, não sei como se diz, né? A sua união, ela foi feita nas suas formas animais, tá? Também, curiosamente, eles são talvez a primeira relação não incestuosa do Olimpo. Tá? Então, isto também são indicações de que Quiron pertence a uma outra dimensão das coisas, a um outro reino de coisas. Exatamente por isso, talvez, por a união ter sido feita nas suas formas animais, o Cronos, ele rejeita o Quiron logo na concepção, e a Fílira rejeita-o no nascimento. Quando ele nasce metade cavalo, metade homem, ela não suporta isso e despacha. Então ele é abandonado e ele é rejeitado, e essa é a primeira ferida, é a ferida original de Quiron. É esta sensação de não pertencer, de não fazer parte de algo, de alguém, de um grupo. Mas, curiosamente, é logo resgatado e é nutrido pela própria sabedoria, através de Apolo e através de Diana também. Então, Apolo, grande mestre, que conhece todas as artes, digamos, e Diana, que conhece muito bem a natureza. Então, Quiron é amplamente nutrido e alimentado por estes dois, mas mesmo assim não sente que pertence àquele lugar, àquelas pessoas. Este sentimento de não pertencer, de estrangeiro, né? Parece que Quiron se sente sempre um estrangeiro. Mas, pronto, da mesma maneira que ele foi adotado, ele, por sua vez, também adotou e foi mentor da maioria dos grandes heróis da antiguidade.
pois ele representa em si o ápice de tudo aquilo que a humanidade alcançou. Tá? Ele é o grande oráculo, professor de astronomia, de astrologia, das coisas de guerra, das coisas de cozinhar, enfim, da caça. Ele absolutamente ensina tudo e extremamente ético, né? Ao contrário dos outros centauros, o Quiron tem um aspecto muito amoroso que está sempre presente no modo como ele é tutor e o cuidado com que ele ensina e o respeito que ele tem pela vocação de cada um dos seus alunos e de saber trazer à tona, não é? Porque a educação vem de educare. Educare significa trazer para fora aquilo que se tem dentro, não é enfiar, não, é dar aquelas pontos nos lugares certos para a planta crescer, para aquela planta, para que a natureza daquele ser seja preservada e seja manifesta. Eu acho que isso é o símbolo de Quiron, esta conexão com a nossa centelha divina, digamos, ou com a nossa vocação, ou com aquilo que nos traz aqui, e o exercício disso, a experiência disso, a vivência disso. Portanto, no mito, Quiron é ferido, na sua parte animal, pelo Hércules, porque era o seu aluno preferido. Eu não vou entrar por aí, mas tem muito que se lhe diga também sobre isso, e apesar de ser o grande médico e o grande curador, ele simplesmente não se consegue curar. Ele começa por pesquisar, ir à procura da cura, não consegue cura, não consegue encontrar cura para o seu sofrimento, até porque o Quiron é imortal, ele tem a sua metade homem, representa o divino, o espírito, e portanto ele é filho de um deus e de uma ninfa, então quer dizer, ele não morre, ele é um semi-deus, mas é imortal, então está para sempre preso àquela dor, daquela flecha de Hidra, foi uma flecha envenenada que o atinge e que lhe causa dores absurdas. E ele, depois de procurar infrutíferamente a cura, ele distribui tudo o que sabe pelos seus alunos e retira-se durante 10 anos para uma gruta. Ou seja, este curador, este médico fabuloso que sabe curar toda a gente, não consegue curar-se a si mesmo, Ele não é capaz de fazer por si mesmo aquilo que faz pelos outros. Mas, dentro desta gruta, ele chega à conclusão que poderá oferecer-se para ficar no lugar de Prometeus, que também está a agonizar, Prometeus roubou o fogo divino para trazer para a humanidade, mas os deuses, muito chateados com ele, principalmente o Zeus, que é Júpiter, aprisionou-o no Cáucaso, onde ele tem o seu fígado devorado. Isto representa o próprio processo criativo e todo o sofrimento que o processo criativo envolve, Porque isto parece que estou a falar de uma coisa que é fácil, mas não é fácil. É fácil como é fácil surfar, ou como é fácil andar a cavalo, ou de skate, ou fazer qualquer coisa em movimento, qualquer coisa que dependa de 2 pontos que se relacionam, ou de vários pontos que se relacionam. Mas até a gente conseguir surfar maravilhosamente na onda, montar maravilhosamente o cavalo, a gente sofre, Mas é uma dor que vale a pena, que o Quiron oferece para ficar no lugar do Prometeu. E os deuses aceitam, libertam o Prometeu, e em vez dele ficar lá preso no Cáucaso, é transformado o Quiron, em vez de ficar no lugar de Prometeu, é transformado numa estrela da 5ª dimensão. Ou seja, graças a este ato do Quiron, este ato compassivo de trocar, de oferecer a sua dor em troca da dor do outro, para que o outro seja livre, que se chama-se compaixão, graças a esse sacrifício,
o Quiron muda todas as coisas de nível. É liberto o fogo criativo para a humanidade e portanto todos nos beneficiamos com isso, não é? Está aqui presente toda a saga do herói, não é? O Quiron ele podia-se ter trancado na sua dor imensa, incurável, mas não, ele escolheu conectar-se com a bondade infinita, não é? Com o universo, com a natureza em si mesmo, e integrar a sua sombra. Ele não acusa ninguém de o ter ferido, de o ter magoado. Tudo aquilo que lhe fez mal, ele integra, ele traz para si, ele acolhe. Mudando completamente o paradigma, mudando o centro. Agora talvez fosse importante nós analisarmos Quiron no mapa natal, ou seja, de que maneira é que os temas quiróticos, por onde, através do que é que os temas quiróticos se podem manifestar no nosso mapa natal. E acho que são vários pontos. Nós temos que ver primeiro o signo e a casa em que Quiron se encontra. Tem que se ver também o regente da casa, que às vezes é diferente do regente do signo, mas através de ambos os temas quiróticos se podem manifestar nas casas onde eles se encontram e nos signos em que eles se encontram. Também através dos aspectos, também o regente da casa, que às vezes é diferente do regente do signo, mas através de ambos os temas quiróticos se podem manifestar nas casas onde eles se encontram e nos signos em que eles se encontram. Também através dos aspectos que Quiron troca com os outros planetas e com ângulos importantes do mapa. Também há um ponto médio, que é o ponto médio entre Saturno e Urano. Também é um ponto quirótico, em geral muito importante no mapa. Esse ponto encontra-se fazendo o zodíaco em repouso, né? 0 graus para Áries, 30 para Touro, 60 para Gêmeos, 90 para Câncer, 120 para Leão, 150 para Virgem, 180 para Libra, 210 para Escorpião, 240 para Sagitário, 270 para Capricórnio, 300 para Aquário, 330 para Peixe. Portanto, 30 em 30 graus. Vamos supor que eu tivesse um Urano em Áries a 1 grau de Áries e tivesse o Saturno, vamos supor, a 4 graus de Gêmeos. Tá? Então eu contaria 1 mais 60, quanto é que eu disse? 64, né? 4 graus de Gêmeos, portanto 0,30, 64, mais um 65, 65 a dividir por 2 dá 32,5, tá? E aí procuraria o raio menor entre os dois planetas e portanto, e o 32,5, que é 2 graus e meio de Touro, portanto um ponto médio entre Urano 1 de Áries e Saturno 4 de Gêmeos, que eu não sei nem se existe, mas seria esse o grau, tá? Então o ponto médio, encontrar o ponto médio entre o Saturno e o Urano no mapa da gente sempre nos dá uma oportunidade para encontrar uma área onde Quiron vai estar estabelecendo de alguma maneira oportunidades de consciência. Obviamente que existem outras maneiras também, por exemplo, às vezes em trânsito Quiron cria um ponto médio entre dois planetas que não têm relação entre si e cria diálogos que são muito interessantes. Pronto, obviamente através dos trânsitos Quiron torna-se muito perceptível na nossa vida, não é? Digamos que até aos 50, 51 anos o ciclo de Quiron completa-se e até ao seu retorno o Quiron terá passado por todos os planetas do mapa e terá aberto uma nova dimensão, uma nova consciência
para essa área da nossa vida. Quiron, ele tem esse ciclo de 50, 51 anos, mas ele não fica um tempo igual em cada signo. Por exemplo, ele fica 8 anos em Áries, fica 6 anos em Peixes, fica 3 anos em Aquário, quase 3 anos em Capricórnio, 2 anos em Sagitário. Então, portanto, de acordo com esta tabela, vocês podem ver nesse ciclo do Quiron sobre si mesmo, nós podemos ter a primeira quadratura de Quiron aos 5 anos e meio de idade e até aos 23 anos de idade. Portanto, nesse período, por exemplo, a gente sabe que Saturno faz a sua primeira quadratura aos 7 anos, a oposição aos 14, a segunda quadratura aos 21 e o regresso aos 28. O Quiron não tem esse compasso, aliás, ele tem um ritmo completamente diferente dos outros, um pulsar totalmente diferente dos outros planetas por causa dessa questão da órbita. Mas digamos que esta primeira quadratura é muito importante ou é muito determinante que idade nós temos quando ocorre essa primeira quadratura, porque pode ser uma situação, pode nos colocar frente a uma situação com a qual nós não temos ainda uma estrutura para lidar, tá? Portanto, é muito importante ver se na primeira quadratura que tivemos de Quiron, que isso vai depender de mapa para mapa, se já tínhamos tido a primeira quadratura de Saturno ou não. Porque o Saturno, por sua vez, ele fica 2 anos e meio em cada casa. Durante esses 2 anos e meio ele estabelece uma forma, uma estrutura, uma disciplina, um modo de ser das coisas, uma realidade. Mas depois, a cada 7 anos, o Saturno questiona essa estrutura e a validade, o valor dessa estrutura. Mas faz isso para melhorar essa forma, para melhorar essa disciplina, né? Porque a estrutura tem que estar ligada às necessidades. As necessidades têm que estar supridas pela estrutura. Se a estrutura não supre as necessidades, e as necessidades ao longo dos anos mudam, então a estrutura tem que ser melhorada. Por exemplo, vamos supor que agora eu estou solteira, então um apartamento, sala, quarto-sala está ótimo para mim, tá? Mas vamos supor que daqui a 7 anos eu já esteja casada com um filho, então um apartamento que seja quarto-sala torna-se extremamente problemático para mim. É melhor eu arranjar uma estrutura, um apartamento maior que se adeque às minhas necessidades. Então é nesse sentido, é de um modo extremamente prático que Saturno funciona, porque o Saturno consolida, ele solidifica, ele dá solidez, dá consistência às coisas. Mas daí vem também o Urano e eletrifica, né? O Urano que demora 7 anos a percorrer um signo, que o Saturno demora 2 anos e meio, o Urano demora 7 para percorrer um signo e ele vem eletrificar, ele vem também testar essa estrutura, a solidez dessa estrutura, tá? Evitando dessa maneira que essa estrutura fique calcificada, que é a tendência de Saturno, né? Então essa eletrização, digamos, ela vai mostrar aonde é que estão as falhas nessa estrutura, tá? E a partir dessas falhas, então o Urano pode fazer um novo conduto, uma nova visão, criar uma nova realidade, tá? Dessa maneira ele pode manter, digamos que o sistema vivo, né? O sistema em movimento. Quiron, por sua vez, como mediador entre Saturno e Urano, né? Como, digamos, representante desta dinâmica que existe entre o respeito pela tradição, pela ordem social, pelas leis, pelas visões saturninas, contraposto a essa visão inovadora e a essa rebelião mesmo para com essas estruturas e para com essa
visão saturnina que Urano tem, né? Essa rebelião que Urano tem. Então, o Quiron, nesta dinâmica, ele não pode trabalhar de uma maneira linear, obviamente, né? E ele manifesta-se produzindo sincronicidade, que é quando um certo tipo de eventos, certo tipo de situações se repetem, situações mágicas, inesperadas, situações que podem, de alguma maneira, estar-nos a indicar uma direção, que podem ser consideradas sinais, indicadores de um caminho, né? Não se esqueçam que o Quiron é um guia, então, que estão a indicar uma passagem, como por exemplo a encarnação e a reencarnação, né? O momento de morrer e o momento de nascer, que são momentos quiróticos, ou como, né? Estamos a falar de temas quiróticos, né? Podem ser sexuais também, né? Quiron tem uma faceta muito sexual. O Quiron vai além da sociedade, vai além das leis, vai além de todas as formas saturninas, de todas as estruturas tradicionais, do próprio ego, enfim, que a sociedade é uma representação do ego de Saturno, tá? O Saturno, ele mantém e conserva, essa é a sua função, ele não está errado, está tudo certo, mas depois vem o tal Urano, que representa essa rebelião à forma de Saturno, em nome da liberdade, e para apresentar uma nova visão, ele muitas vezes destrói a realidade de Saturno. Mas o Quiron, ele vai além disso, né? Porque ele tem como um fator super de autodefinição a própria compaixão. Por exemplo, o modo como ele consegue trazer o fogo divino, o fogo criativo para a humanidade, é um modo completamente diferente do modo atrevido, do modo desafiador com que Prometeus vai lá, quer o fogo, pega o fogo, rouba o fogo. O Quiron não faz isso. O modo como ele pede para... A preocupação dele é com o Prometeus. Ele quer libertar o Prometeus da sua dor. E então isso envolve uma empatia muito grande, um sentimento de compaixão, um compromisso, aqui no caso, com a própria humanidade, não é? Uma vulnerabilidade, uma entrega, um modo muito diferente do modo de Prometeus. Portanto, esse fator da compaixão é um fator que é determinante na resolução das questões e dos temas quiróticos na nossa vida, tá? O herói entrega-se totalmente à natureza e ao seu destino, à vontade do cosmos, como diria o Rudyard, e dessa maneira transborda o seu destino, tá? Reintegrando o corpo e a mente, que é uma coisa que eu não vou também entrar nessa discussão agora, mas que é uma das propostas, é totalmente a proposta quirótica de integrar o corpo com a mente, né? Mas, enfim, Quiron aparece aqui como o libertador da criatividade, tá? Em função exatamente dessa capacidade que tem de transformar a consciência através das experiências da vida e através da inclusão, da aceitação, da compaixão, portanto, ganhando inteireza, ganhando integridade e expressando a sua singularidade ou a sua centelha divina, ou seja, aquilo que é intrinsecamente, por nascimento, de um modo inato, sem nenhum aprendizado anterior, pôr essas qualidades ao máximo e pô-las a serviço dos outros, a serviço do todo, a serviço da necessidade, mas em relação à aceitação da imperfeição humana como o motor, digamos, do desenvolvimento, como o motor da própria vida, do próprio evolução da vida, tá? O Quiron sabe que se não é ou se não se sente suficientemente bom, pode sempre melhorar.
a maneira como nós encaramos a tarefa, a maneira como nós encaramos aquilo que nos está a acontecer e a maneira como integramos, ou seja, compreendemos, damos consciência a esse chumbo, transformando em ouro. O Quiron, ele vem para fazer isso, ele vem para religar, ele vem para curar, ele vem sempre para iluminar a matéria, iluminar o plano concreto, físico, humano, dar-lhe espiritualidade, né? Muitas vezes vem a nós através do que a maioria das pessoas poderia considerar uma deficiência, né? Algum problema. Não estou a dizer que necessariamente isso tenha que acontecer, que as pessoas tenham que despertar a sua criatividade e a sua capacidade co-criativa através de uma doença crónica ou através de uma desgraça que não se cura. Pode acontecer, mas não necessariamente. Pode ser um caminho iniciático. Uma pessoa pode de repente estar num ambiente que tem um monte de cavaleiros, ou um monte de motoqueiros, ou um monte de médicos alternativos, ou mestres, ou healers, não é? Isso tudo é Quiron. Pode de repente estar num ambiente cheio de cristais. Como nós estamos num mundo em que a maior parte do tempo está tudo torto, as nossas estruturas de ego também muitas vezes estão tortas, e é inevitável que haja um pouco de sofrimento para que haja esse despertar, não é? Uma vez que a gente só ganha consciência, só torna real aquilo de que a gente se apercebe. Então, se a situação está ali e a gente não se apercebe, às vezes vem uma dor como uma agulhada para que a gente acorde para essa situação. A data, a época em que ele é descoberto, em geral está sempre associada a determinados eventos ou a determinadas imagens que estão a circular no mundo e que são, de algum modo, representantes desse evento, desse planeta, não é? E através dessas imagens ou desses contextos nós conseguimos, tanto a nível coletivo quanto a nível individual, perceber esses conteúdos entrarem nas nossas vidas. Então eu achei que era importante dar aqui uma olhadinha no ciclo de Quiron e ver o que é que estava a acontecer, por exemplo, em 1977, que é o ano de descoberta do Quiron. Então o que é que veio mudar, antes de mais nada, o que é que veio mudar a nossa percepção de realidade, tá? A sua percepção da realidade. O que é que aconteceu em 1977, ali outubro, novembro? O que é que estava a acontecer nesse período, na sua vida, e de que maneira é que ampliou a sua consciência, de que maneira é que reorganizou, o que é que compreendeu, o que é que tomou consciência que lhe permitiu reorganizar energeticamente a sua vida em 1977. Tá? Se consideramos que o nascimento do Quiron foi em 77 e que este ciclo ainda não se desdobrou totalmente desde o seu nascimento, sem querer e sem poder analisar profundamente, vamos ver que imagens é que a gente pode associar. Começar aqui por 1977. Tá? Foi um ano muito importante na música e no cinema. Na música é considerado o ano do punk. Tá? Surgem os Sex Pistols, os Ramones, AC/DC, mas também é o ano em que os The Queen lançam We Are The Champions. Também é o ano em que os ABBA fazem uma excursão monumental, que é um sucesso, num ambiente muito diferente do ambiente punk. E também é o ano em que os Bee Gees e o John Travolta põem-nos todos a dançar, toda a gente a dançar. Saturday Night Fever é o lançamento em 1977. Assim como 1977 é o ano em que o George Lucas lança o Star Wars. E também é em 1977 que o Spielberg lança o Close Encounters, né? O Encontro Imediato de Terceiro Grau.
E também é em 1977 que o Bergman lança O Ovo da Serpente. Então estão aqui a entrar no coletivo através do cinema, conteúdos muito específicos. Tá? Nós vimos de toda uma abertura pós anos 60. Em 77 há quase que uma consolidação, não sei se já há uma consolidação, mas pelo menos um aumento crescente em fenómenos paranormais. Uri Geller a entortar garfos, a comunicação com outras dimensões, o espiritismo, naves espaciais, extraterrestres, existem, não existem. Há toda uma abertura, todo um trabalho que o Osho, o Rajneesh faz de abertura espiritual das pessoas, este trabalho do Osho, e também principalmente em São Francisco surge a psicologia transacional, a terapia das polaridades, a medicina vibracional, os cristais. Temos um interesse cada vez maior no xamanismo, todo aquele processo do Dom Juan escrito. Não é que não houvesse antes, mas parece que vem para público. As pessoas que vão para o Tibete também, que conseguem ser aceitas por mestres, que ficam lá, há encontros e há pontos que não tinham a menor hipótese anterior de se encontrarem e que se cruzam nesta década, principalmente no fim desta década, 77 em diante, indica toda essa abertura, toda essa experimentação terapêutica, experiências de abertura da consciência e de abertura da percepção e da espiritualidade. E em 2010, depois que Júpiter saiu e Quiron, Netuno, se juntaram, primeiro em Aquário, para depois mais tarde se juntarem em Peixes. Tá? Interessante, porque o ano de 2010 é o ano do Tratado de Lisboa, é o ano da biodiversidade, é o ano da juventude, é o ano do combate à pobreza e à exclusão social, é o ano da reaproximação da cultura, mas também nesse ano eles constroem no Dubai a estrutura mais alta do mundo até então, que é o Burj Khalifa. Também esse ano é vendida por um preço exorbitante uma escultura que se chama L'Homme qui Marche, que tem uma história muito interessante, mas que eu neste momento não tenho tempo para contar. Também curiosamente, em julho, quando o Quiron entra em Peixes e faz conjunção com a Lua Negra, acontecem as enchentes em Machu Picchu. São enchentes terríveis, fazem com que eles fechem Machu Picchu durante um tempo, e quando Machu Picchu reabre, eles antes costumavam receber cerca de 2.500 pessoas por dia, e esse número passa para 400 pessoas, ou seja, eles perceberam que precisavam de preservar o local. Então isto é um indicador perfeito desse tipo de crises que Quiron provoca através do corpo, da matéria concreta, para a transformação da consciência. Essa crise, essa dificuldade, ela tem como função obrigar-nos a ir em direção ao mestre interior e ao desdobramento das várias tarefas, né, que são quem vai despertar a superação das tarefas, é que vai despertar as qualidades, né? Ao superar aquelas tarefas, nós despertamos alguma qualidade, e é exatamente a partir dessas experiências e dessa capacidade de integração que nós vamos conseguir compreender o nosso sentido de vida, o nosso propósito de vida, a nossa vocação e, basicamente, quem somos e o que é que nós estamos a fazer aqui. Ousarmos sermos quem somos como razão principal para estar vivo. Eu nasci para ser isto, para fazer isto.
Nós temos que aprender a acolher o outro diferente de nós, mas também a acolher e a incluir todas as partes e as facetas de nós mesmos que nós excluímos e expulsamos da nossa vida. E a partir exatamente porque quando a gente exclui em vez de acolher, nós não estamos só nós estamos basicamente a cortar, a impossibilitar a cura. Nós estamos a romper com a cura. É muito importante perceber isso no momento que a gente está a viver, em que estamos a viver coisas tão complicadas uns com os outros, a maioria de nós. Também é importante perceber o quanto a nossa ligação com a natureza, o quanto a personificação, ter o corpo como suporte do espírito, como o cálice, o grau que sustenta e suporta o nosso espírito, e ser capaz de, em vez de atacar, subir de nível. Isto lembra-me uma frase da Michelle Obama que diz: "When they go down, we go high", representando essa leveza do ser que é fundamental. Em vez de um envolvimento ensanguentado na situação, às vezes é preciso retirar e compreender, perdoar. Não é nada passiva essa atitude, é bastante ativa, essa receptividade, essa empatia, essa incapacidade de se indiferenciar do outro. Eu e tu somos um, nós todos somos um. Então, a partir desse não ataque, desse perdão, a nossa vida, o nosso destino nas mãos, e aí sim libertar a criatividade, ou seja, ser capaz de co-criar com o universo. Há vários autores que trabalham com as energias quiróticas. Eu pus aqui uma lista: Marie-Louise von Franz, muito importante, e o Jung, claro, o Carlos Gustav Jung, a Chris Griscom, o Ken Curry, a Barbara Handclau, Melanie Reinhardt, que essas duas escreveram mesmo sobre o Quiron, livros maravilhosos. A Zandstein, o Zandstein, eu não conheço o trabalho dele com Quiron, mas dizem que ele tem textos sobre Quiron, que eu ainda não li, mas eu gosto muito do trabalho dele com Reiki. Shakti Gawain também, a Louise Hay, a Donna Cunningham, maravilhosa astróloga, o Joseph Campbell, claro, são tudo autores onde vocês podem percorrer e compreender muito melhor estes conceitos. Então, eu neste momento quero ressaltar que Urano está a passar no grau em que Quiron nasceu, digamos, está a 3 graus de Touro. O Urano, ele acabou de ficar retrógrado e ele vai voltar até 28 graus de Áries. Ele só volta a ficar direto em janeiro de 2019 e só chega a 3 graus de Sagitário, a 3 graus de Touro, ou seja, ao grau de nascimento do Quiron, no dia 1 de maio de 2019. Esse mês de maio vai ser muito importante, porque não só o Urano chega ao grau 3, mas no dia 8 o Mercúrio passa conjunto a Urano nesse grau, e no dia 18 a Vênus passa conjunto ao Urano nesse grau. Dia 19 ele vai a 4 graus de Touro, mas volta a ficar retrógrado. Ele volta a 2 graus de Touro e só fica direto em janeiro de 2020, sendo que só volta a passar a 3 graus de Touro de 8 de fevereiro a 8 de março de 2020, e depois passa para o 4 grau de Touro conjunto à Vênus. É muito interessante. Eu chamaria a atenção de todas as pessoas para este momento, porque o grau, o símbolo sabeu deste grau do retorno de Quiron, e portanto este grau que o Urano vai estar a energizar no próximo ano e até 2020 é o seguinte: o caldeirão de ouro
que se encontra no final do arco-íris é a imagem. Riquezas advindas da vinculação entre a natureza celestial e a natureza terrestre. Uma tempestade de eletricidade é o modo de operação, mas o homem não se deve deixar assustar em demasia diante da exibição celestial de poder, pois este é um contato frutífero com os seres de luz, um tipo natural de comunhão que envolve transubstanciação da matéria. Portanto, palavras para quê? Eu já nem vou falar sobre o Quirón em Áries, apenas acho que precisamos realmente de ter cuidado com a nossa juventude, de ter a cabeça no lugar, nossa juventude, os nossos filhos, os nossos netos, os filhos e netos de outras pessoas também, que estão a receber nas mãos deles um mundo impossível de caracterizar aquilo que a gente tem estado a fazer, e desejar que as pessoas, neste momento de abertura tão grande de consciência, tenham a capacidade de fazer as opções certas, de fazer as ligações certas. Não é à toa que o Prometeus tem um anel, após ser salvo, passou a ter que usar um anel para se lembrar, primeiro, que tinha sido salvo, e segundo, que era preciso manter-se ligado às situações corretas, às coisas corretas. Então esta é a lição de Quirón. Temos que nos manter ligados com as coisas corretas para podermos ser co-criadores. Temos que estar ligados ao coração, temos que ter esta consciência de unidade, temos que ter essa empatia uns pelos outros, essa capacidade de ajudar os outros, mas a partir dessa qualidade, dessa condição que é o nosso contributo para o mundo. Agradeço-vos muito a paciência que tiveram e espero que também, de algum modo, vos ponha a borbulhar com alegria, com confiança e com tudo o de melhor que Quirón pode trazer para cada um de nós. Obrigada, Janaína Lucena, obrigada, Vanessa Guazelli, obrigada, Sinastro, e a todos vocês, e até sempre. Obrigada.